Olá pessoal, iniciando mais uma aula de algoritmos e estrutura de dados 1. Nessa aula a gente vai ver o especificador de formato %P. Pois bem, lá em algoritmos a gente viu que para imprimir um determinado valor a gente precisaria fornecer um especificador de formato. Por exemplo, para imprimir um inteiro a gente precisaria formar um especificador de formato %D. Para imprimir um valor do tipo float a gente precisaria especificar um especificador de formato %F. Então, para imprimir um valor do tipo ponteiro, seja um endereço, a gente vai utilizar o especificador de formato %P, que é o tema dessa nossa aula. Então, para trabalhar esse conceito, a gente vai utilizar o seguinte exemplo. Então, a gente vai ler dois valores reais, A e B, que correspondem a duas notas de um aluno. Seguir, a gente vai calcular a média desse aluno, sabendo que a nota A tem peso 3,5 e a nota B tem peso 7,5. Se a gente somar esses dois valores, a gente vai ter como resultado 11. Então, a gente vai assumir que todas as notas vão de 0 a 10 e a gente vai manipular as variáveis apenas utilizando ponteiros, não utiliza o conteúdo de A e B para fazer operações diretamente. Imprima ao final o valor do endereço da variável que armazena a média. Então, a gente tem aqui os valores 5 e 7,1. A média do cálculo vai ser 6,43182 e o endereço de memória vai ser FFSC. Então, vamos aqui. Então, a gente vai começar aqui o nosso programa. Include stdio.h para ler informações de teclado, imprimir informações na tela. Começar o nosso main. É o início do nosso programa. Que variáveis é que a gente precisa? Bem, pela análise do nosso problema, a gente precisa de três variáveis. A para armazenar o valor de A, B para armazenar o valor de B e média para armazenar a média. Tá, gente? Essas variáveis são todas ponto flutuante. Então, a gente vai criar float A, B e média. Agora que a gente já criou as variáveis, a gente pode pedir para o usuário informar esses valores. Então, printf informe os valores de A e B. Barra N aqui para quebrar linha. Aqui embaixo a gente vai ler. Então, A e B são tipos floats e são dois. Então, a gente vai precisar de 1%F, 2%F. O primeiro vai para a variável A e o segundo vai para a variável B. Agora que a gente já tem os valores dessas duas variáveis preenchidas pelo usuário, a gente pode calcular a média. Então, a média vai ser igual a A vezes alguma coisa, vai ser igual a A mais B dividido por alguma coisa. Então, como a gente tem peso, a gente vai multiplicar pelo peso dela, que é 3,5, e B pelo peso dele, que é 7,5. Então, a gente vai dividir aqui por quanto? A gente vai dividir pela soma desses dois valores. Então, 3,5 mais 7,5 dá como resultado 11. Beleza, aqui a gente já pode imprimir a média. Média, 2 pontos. A gente pode substituir esse %F aqui pelo valor da média. Vamos ver se está tudo funcionando ok. Então, aparentemente tudo ok. Vou executar aqui. Criamos a variável A, B e média. Aqui apareceu a mensagem. Formos os valores de A e B. Agora vamos ler. Então lá, formar os valores 5.0 e 7.1. Então aqui já está calculando a média. A média 6,43, 18, 18. E aqui a gente está imprimindo o valor da média. Então, vamos colocar aqui 1% barra N para pular uma linha. E vamos colocar 1,5 aqui para imprimir esse valor da média com 5 casas decimais. Pois bem, mas o problema, ele pedia para a gente não manipular as variáveis diretamente, manipular essas variáveis através de ponteiros. Então, a gente vai utilizar aqui o show memory para ver
como a memória está organizada, vai começar da posição 6552, 0. E aqui, ao invés de manipular essas variáveis A, B e média diretamente, a gente vai manipular os respectivos ponteiros. Então, para criar um ponteiro, a gente coloca o tipo e depois dele coloca um asterisco. Então, vamos criar aqui um ponteiro para PA, um ponteiro para B, PB e um ponteiro para média, P, média. Então, PA vai receber o quê? Vai receber o endereço de A. PB vai receber o quê? Vai receber o endereço de B. P média vai receber o quê? O endereço da média. Aqui, em vez de ler o valor, passar o valor endereço de A diretamente, a gente vai passar PA. Em vez de passar aqui, pegar o endereço de B diretamente, a gente vai passar PB, que a gente está manipulando os valores diretamente. A gente não pode. Então, aqui tem que ser P média, aqui tem que ser o ponteiro para A e aqui tem que ser o ponteiro para B. Mas como vimos, não podemos fazer operações aritméticas sobre endereço. Então, a gente tem que acessar o conteúdo. É que a gente acessa o conteúdo e coloca um asterisco antes do nome da variável. Quando for imprimir também, a gente vai imprimir P média, vai imprimir aqui o conteúdo de P média. E por fim, o problema pede para a gente imprimir o endereço da variável que armazena o endereço da média. Então, endereço da média, dois pontos. Para imprimir o ponteiro, a gente vai utilizar %P e vamos colocar o ponteiro aqui da média. Então, aparentemente, tudo ok. Vamos pedir para executar. Então, aparentemente, tudo ok. Aqui já apresentou-se a memória. Aqui embaixo, o terminal. Começar a executar. Ler aqui as variáveis A e B. Aqui a gente já tem A, B e média. Se a gente for aqui o endereço de A, FFC. O endereço de B, FF8. E o endereço da média é FF4. Então, se a gente for imprimir ao final aqui o endereço da média, deve retornar como resultado o valor FF4. Então, vamos executar o endereço PA, ponteiro A vai receber o que? Endereço de A. A está em que posição? FFC. Então, quando a gente executar essa linha aqui, o valor de A deve receber o valor FFC. Podemos ver também aqui, ó, o conteúdo de PA está com valor FFC. Da mesma forma, quando executarmos aqui, PB vai pegar o endereço de B, e P média vai pegar o endereço da média. Que a gente vai pedir para o usuário informar os valores. Vamos informar aqui 5.0, 7.1. Executar. Agora vamos ver aqui. A já está com valor 5.0, ou seja, 5. E B está com valor 7.1. E a média está com 0 porque ainda não foi calculado. Vamos calcular agora a média. Então, a média agora, conteúdo da média, conteúdo do ponteiro para a média, agora tem um valor 6.431818. Então, se a gente for imprimir aqui o conteúdo do ponteiro média, ele vai gerar na tela a mensagem 6.43.182. Se a gente executar mais uma vez, ele vai informar que a média está no endereço FF4. Voltar aqui só uma casa para a gente analisar. Se você analisar aqui a média, está no endereço FF4. E note aqui que a gente não manipulou, né, as variáveis A, B e nem média diretamente. A gente manipulou através de seus ponteiros. E mesmo assim, a gente conseguiu atribuir valor a A, atribuir valor a B e também manipular o conteúdo da média. Tudo graças ao operador asterisco, que nos permite acessar o conteúdo da
modificar o conteúdo apontado por determinado ponteio. Aqui a gente tem um programa que escrevemos. Vamos ficar por aqui, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado.